Good. É o fim do Boston Celtics. Fala galera, Vitor na área, e é o seguinte. Bom, primeira ideia de vídeo fazendo... Não é um vlog, é basicamente um breaking news da NBA. É a segunda vez que eu tenho essa ideia, na verdade. A primeira foi em 1º de fevereiro de 2025, já da troca do Luka Doncic pro Los Angeles Lakers. A história é muito boa, inclusive. E, assim, eu acho que pra contar esses blockbusters, é preciso da história. Aquele dia eu acordei 2 da manhã, porque tava tendo uma briga na frente de casa. E então eu queria ver quando foi o estado de um Santos e São Paulo. O Santos ganhou, inclusive. E por isso eu olhei no YouTube. E nessa tava o canal do Mochibola falando Los Angeles, Luka Doncic no Lakers. Mas eu levei, obviamente, como zoeira, porque todo mundo é especulado no Lakers. A gente sabe o que aconteceu. E hoje, enquanto eu tava assistindo Bélgica e Senegal, o jogo acabou há uns 5 minutos. Quando eu tava assistindo esse Bélgica e Senegal, jantando, vendo que eu tava jantando, aparece Jaylen Brown trocado por Paul George e piques de draft. Porra, mano, não tem como não rir. Porque, vamos lá. Os picks são 2 de first round, 2 de second round. Tem uns anos. Já saiu, né? Quais são cada pick de anos, swap ou não, mas eu não tenho anotado. Isso tá sendo um vídeo meio que feito no improviso, porque faz 1 hora mais ou menos que a troca saiu, e eu senti que eu tinha que fazer isso. Vamos entender o contexto da troca. A temporada do Celtics a gente considerava que essa é uma temporada de rebuild, porque rebuild, no caso, um pseudo-rebuild, um tanque. Rebuild não, um tanque por causa da lesão do Tatum nos playoffs de 2025 contra o Knicks. É isso que o Jaylen Brown foi lá e colocou o Celtics como seed 2? Foi seed 2, seed 3? Agora não tô lembrado, mas enfim, liderou o Celtics na campanha, fazendo basicamente a melhor temporada da carreira dele e, na minha opinião, não deveria vencer, mas deveria ser cogitado seriamente para um MVP, porque a gente não esperava que o Celtics sem o Tatum ia ir tão bem. O Tatum volta no final da temporada, o Celtics vai para os playoffs, abre 3-1 contra os 76ers e leva a virada. O Philly que vai ser varrido pro Knicks na rodada seguinte. E o Jaylen Brown em live, ele que esse ano começou a fazer muita live, começou a falar muito, diga de passagem, falou que essa foi a temporada favorita da carreira dele. O mesmo Jaylen Brown que tem um MVP das finais e um anel em 2024, não muito tempo atrás. Né? Ele foi o MVP das finais no título que o Celtics ganhou, no título dele, no anel dele. E ele fala que essa temporada em que o Tatum tá fora e ele levou uma virada de 3-1, é a melhor temporada da carreira dele, pegou um pouco mal lá pra mídia americana. Por mais que, assim, eu entendo o que ele quis dizer, porque acho que individualmente falando, foi a melhor temporada da carreira dele. O que ele quer, o que ele queria, ele não conseguiu, que é o anel. O que a gente espera que ele queira era o anel. Isso começou a gerar burburinho. Deixando claro, eu acho que o Shams soltou isso, o Shams Charania. O Brown não pediu troca. Ele não pediu pra ser trocado. Foi uma decisão do Brad Stevens, né, que é o GM do Celtics. Inclusive, venceu o prêmio de GM do ano. Bom, foi o Brad Stevens que decidiu a troca. E vamos lá, o Brown tava o Brown tava sendo especulado numa troca com o Milwaukee Bucks pelo Giannis. Mas por causa que o Celtics não quis mandar uns jovens, o Milwaukee trocou o Giannis pro Heat. Essa novela Giannis que já tava muito longa, foi uma benção ter acabado, né? E, bom, inclusive com a própria chegada do Giannis no Miami, apesar de ter dado uma dividida nos poderes, o Celtics, em tese, se mantesse o Brown, teria... Bom, seria o grande franco favorito junto com o Knicks. Eu acho que o Raptors vem bem, agora depois da troca do Kawhi. Mas, sabe, eu não esperava que o... Eu esperava que o Celtics iria estar disputando com o Knicks, né, alto na batalha pelo leste. Né? Eu não esperava muito das outras franquias. Até a troca sair, né? Agora, Philadelphia junto com o Knicks, eu acho que são as 2 melhores equipes do leste.
E, colocar um Jaylen Brown com Tyrese Maxey, Ejecomb e o Embiid, quando o Embiid tá saudável, a gente sabe que ele entrega. Isso é absurdo. Bom, voltando, a partir da troca deles não dando certo, foi reportado pelo Shams que o Celtic estava numa situação complicada, porque foi dito pra mídia, foi deixado claro que sim, o Jaylen Brown era uma moeda de troca. Ele era uma moeda de troca. Então, consequentemente, pode gerar aquele clima ruim. Porque gera um clima ruim. Apesar de ser um negócio, tem ego envolvido. E ninguém gosta de se sentir rejeitado, né? E, querendo ou não, você trocar um cara. Você oferecer o cara, né? De troca não acontecer. Mano, gera aquele negócio de tipo, eu fui uma peça descartável e não deu certo. Se eu não me engano, o Lamar Odom, quando ia ser trocado, lá na troca do Chris Paul, 2012, porque era quem não sabe, o Chris Paul ia pro Lakers, só que aí a liga vetou, ele ficou puto. E com razão, tipo, a troca não aconteceu, ele teve que voltar e, não tinha clima. E era essa mais ou menos a questão do Celtics. Tinha saído até, acho que ontem, hoje de manhã, que o Celtics queria as piques de primeira rodada. Realmente ele ganhou. O Celtics ganhou as piques de primeira rodada. E o Paul George? O Paul George não se mantém saudável. Ele não se mantém saudável basicamente desde que ele pisou no Clippers. Essa é a realidade. Ele teve a última temporada dele saudável, foi a última temporada dele do Clippers. Aí. O dedo meu quebrou. Tô cutucando. Tá. Mas a última temporada que ele se manteve saudável foi a temporada dele, a última no Clippers, pra pedir um contrato alto, né? Pediu um contrato, acabou que não ficou, o Philly deu um contrato altíssimo pra ele. Ele, basicamente, ele machucou na primeira temporada e na segunda temporada passada ele foi suspenso, né? Chegou a lesionar também. Então, assim, dos principais jogadores do Sixers, dos titulares, o Paul George era o pior. O Embiid, quando joga, querendo jogar bem, a Ejecomb foi abismal. Tyrese Maxey é um monstro. Candidato a MVP, agora a gente tem ele, mais o Jaylen Brown, mais um ex-MVP, que é o Joel Embiid. Cara, é até difícil falar, porque eu não sou torcedor do Celtics, fico muito feliz com a troca, eu já disse. Mas, cara, é bizarro você pensar que, cara, o Celtics liberou o MVP das finais, o melhor jogador deles na temporada passada, pelo Paul George, que não se mantém saudável. Eu não sei se o Paul George vai ficar no Celtics. Tem que ver. Né? Hoje o Celtics, né, trouxe o Mitchell Robinson, Paul George. Tá um negócio meio engraçado, né? O Celtics hoje. A disputa tá o Celtics e Lakers pra ver quem tá fazendo mais bizarrice hoje, né? Mas, tipo, trocar por Filadélfia. Eu acho que, além do Paul George, ser para a Filadélfia, né? Filadélfia é um dos principais rivais do Celtics, quiçá no leste o maior, né? O maior rival do Celtics é o Lakers, mas abaixo do Lakers é o Philadelphia, muito provavelmente. Tipo, se odeiam. A torcida das franquias se odeia. Então. É vendo o que vai dar. O Boston, assim, eu não vou falar que vem por uma temporada medíocre, uma temporada abaixo, porque ano passado a gente falava a mesma coisa e o Brown levou a equipe para os playoffs como cabeça de chave. Cabeça de chave é o termo? Enfim, uma das top sementes, né? E o Tatum é melhor que o Brown. Então, assim, a gente espera o mesmo. Mas isso vai ser difícil. Enquanto Filadélfia vem, pra mim, no leste, junto com o Toronto, num cenário do Kawhi saudável, num cenário em que o Embiid tá saudável, mesmo que não fique também, o time ainda é muito talentoso, né, Filadélfia, e o Knicks, que é o atual campeão, pra mim, né, fica como os 3 times mais fortes no momento. Nem o Miami Heat com o Giannis, pra mim, fica tão competitivo, nem o Cleveland, se trouxer o LeBron, fica tão bom, nem o Miami, se trouxer o LeBron mesmo, fica tão bom. Pra mim, é o nível de que como está Filadélfia, como está Nova York, como está Toronto. Pra mim são os 3 favoritos neste momento que eu tô gravando no leste. Enfim,
O vídeo não foi nem muito roteirizado, né? Eu podia ter feito algo mais caprichadinho, mas é mais, pô, pelo impacto. E, bom, aqui foi só pra dar a opinião em primeiro momento. Acho que faz uma hora mais ou menos que o Toque saiu. Porque eu achei interessante, né? Eu acho que vai ser interessante como que vai ser. Porque, cara, o Celtics trocou o Brown pra Filadélfia. Eu esperava que o Brown fosse trocado, tá? Ele foi oferecido, ele tava dando a entender, por mais que, né, saiu que ele não pediu pra ser trocado, ele deu a entender que, pô, ele queria ser o alfa da equipe, né? Ele queria ser o Batman de novo. E com o Tatum ele é o Robin. Não tem o que fazer, ele vai ser o Robin. Então, cara, eu achava que ele ia sair. Eu achava realmente que ele ia ser trocado pelo Yannis. Não fui. Graças a Deus. Que aí sim o Celtics já subiu o banner no começo do ano, ia ser campeão. Depois especularam Portland, mas o Jamura foi e não pretende mais trazer ninguém no lugar. Aí, pô, cheguei a ouvir sobre Houston, mas, cara, manter o Brown no leste e ser justamente para o Philly, pô, enviava pro Lakers, mas não enviava pra Filadélfia, sabe? Enfim, como eu disse, esse é algo rápido, algo só pelo susto, para dar minha opinião, né? Para mim, o vencedor da troca é a Philadelphia vira uma das cabeças, o Embiid já não joga, basicamente, temporada regular mais, agora vai precisar menos ainda, e nos playoffs, se ele se mantendo saudável, acho que esse time disputa. Ano passado não conseguiu passar do Nova York foi uma equipe superior. Esse ano dá pra brigar nas cabeças. Quando pro Celtics é uma incógnita. Pra mim é uma incógnita porque ano passado eu também não esperava nada do Celtics e o Celtics foi bem. Esse ano eu também não tô esperando mais nada do Celtics. Sem o. Mas tem o Tatum, que, pô, pra mim de novo é melhor que o Brown. É entender o que o Brad Stevenson tá pensando, né? E não é problema meu. Fico muito feliz com o que aconteceu hoje. Enfim, galera, obrigado por quem assistiu. Valeu, falou e fui.